Agora, vamos entender o que é nacionalidade. Nacionalidade é o vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a determinado Estado, sendo que o indivíduo se torna integrante do povo e assim adquire direitos e obrigações conforme a legislação do seu país. Conceitos de crime. O crime possui mais de uma forma de ser conceituado, sendo as principais delas o conceito legal, o formal, o material e o analítico. O conceito legal é previsto no artigo 1º do Código Penal e diz que crime é a infração penal punida com pena de reclusão ou detenção. Para o conceito formal, crime é a mera violação da norma penal. O conceito material diz que crime é o comportamento humano que ofende ou expõe a perigo bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Já o conceito analítico é aquele que busca, sob um prisma jurídico, estabelecer os elementos estruturais do crime. As espécies de nacionalidade. A nacionalidade pode ser primária ou originária, que é imposta ao indivíduo de forma unilateral pelo país no momento do nascimento. Assim, ela é involuntária. Por outro lado, temos a nacionalidade secundária ou adquirida, ou seja, após o nascimento, o indivíduo manifesta sua vontade, que normalmente é feita pelo pedido de naturalização. Ela é classificada como voluntária. O conceito analítico possui duas teorias para explicar a infração penal, que são a teoria bipartite e a teoria tripartite. A teoria bipartite diz que crime é fato típico e antijurídico. Para os doutrinadores que defendem esta teoria, são somente esses elementos que compõem o crime, ou seja, a culpabilidade não integra o crime em si. Já a teoria tripartite diz que crime é fato típico, antijurídico e culpável. Para os adeptos desta teoria, é necessário que haja culpabilidade, pois ela é um dos elementos do crime. Como nosso objetivo é passar o conteúdo cobrado nas provas, vamos passar em detalhes a teoria tripartite, que é a mais adotada pelas bancas dos concursos públicos e da prova da OAB. Outra coisa, temos também os critérios adotados pelo Brasil para definir que o indivíduo é brasileiro nato, sendo que é estabelecido na Constituição o ius solis, que significa do solo, ou seja, nasceu no território brasileiro, em regra, é brasileiro nato. E o ius sanguinis, que se define como do sangue e estabelece ser brasileiro nato o filho de pai ou mãe brasileira, independentemente do local de nascimento. Teoria tripartite. O crime é formado pelo fato típico, antijurídico, que também é chamado de ilícito, e culpável. Fato típico. O fato típico é o primeiro elemento que integra o conceito de crime. Ele é formado pela conduta, pelo resultado, pelo nexo de causalidade e pela tipicidade. A conduta é um comportamento humano ou uma ação. O resultado é a alteração do mundo exterior. O nexo de causalidade é o elemento que liga a conduta ao resultado. E a tipicidade é quando a conduta praticada é considerado crime pela lei penal. Vamos a 2 exemplos para você compreender. Primeiro exemplo. Juca estava caçando quando foi atacado por um animal selvagem e acabou morrendo. Embora o animal selvagem tenha matado Juca, não existe crime, pois um dos elementos do fato típico é a conduta humana. Segundo exemplo. Em uma briga de trânsito, Gary é atacado por Brutus. Em virtude da força dos ataques, Gary acaba morrendo. Neste caso, temos o crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Vamos ver. Temos o resultado, pois houve modificação do mundo exterior. Gary morreu. Temos a conduta humana, pois foram os golpes de Brutus que causaram a morte de Gary. Temos o nexo de causalidade entre a conduta de Brutus e a morte de Gary. E temos a tipicidade, pois o crime é previsto como homicídio. Antijuridicidade ou ilicitude. A antijuridicidade ocorre quando a conduta humana viola o ordenamento jurídico. Nem toda a prática de um fato típico configura crime, pois é necessário que a atitude seja ilícita. Então vamos retomar ao nosso exemplo. Lembra que Gary foi atacado por Brutus? Se Gary age em legítima defesa e acaba matando Brutus,
não teremos o crime, pois a atitude de Gary foi para proteger a sua vida, ou seja, não houve ilicitude em sua conduta. Culpabilidade. O último elemento da teoria do crime é a culpabilidade. Na culpabilidade, tem que verificar a reprovabilidade da conduta. Ela é subdividida em 3 elementos. Imputabilidade. Tem que verificar se o agente tem capacidade mental de entender a ilicitude do fato praticado. Potencial consciência da ilicitude. O agente tem que agir sabendo ou tendo a capacidade de saber que a conduta era ilícita. Exigibilidade de conduta diversa. A prática da conduta deve ser realizada em uma situação regular, ou seja, temos uma situação de normalidade que não exige nenhuma conduta extrema do agente, mas mesmo assim ele decide praticar o ato ilícito. Vamos a um exemplo. Imagine que uma criança de 5 anos vai até uma padaria e subtrai uma bala. Ela praticou um fato típico, furto e ilícito, porém não há crime, pois a criança é inimputável, ou seja, ela não tem consciência de que aquela atitude é ilícita. Assim, não há punição. A Constituição Federal trata da nacionalidade no artigo 12. Primeiro, ela fala dos brasileiros natos, que são os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Vamos pensar um pouco. O critério é o ius solis, pois é nato o nascido no Brasil, mesmo que os pais sejam estrangeiros. Então, se um casal onde o pai é norueguês e a mãe é chinesa vem ao Brasil para passar férias e o bebê nasce aqui, ele será brasileiro nato. Vamos mudar um pouco o exemplo. Agora, um casal onde o pai é americano e a mãe é japonesa estão no Brasil em virtude de uma reunião entre o Brasil e o Japão, e a mãe veio a serviço do Japão. O bebê nasceu aqui no Brasil. Como a mãe estava a serviço do seu país, o recém-nascido não será brasileiro. Mas fique atento, pois tem de ser a serviço do país. Se a pessoa estava no Brasil a serviço da Toyota, que é uma empresa japonesa privada, a criança será brasileira nata.